Pai, queria te agradecer pela vida da Patrícia, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão divertida. Enfim, que o Senhor continue usando ela, Pai. Eu sei que o Senhor falou com ela antes de falar com a gente, e que o Senhor vai estar abrindo nosso coração, que a gente possa estar entendendo aquilo que o Senhor falou para ela e que ela consiga passar com clareza para a gente, Pai. Abre nosso coração, abre nossos olhos, que a gente possa entender. Enfim, abençoa a receita do nosso culto, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. E é isso aí. Obrigada. Boa noite, Koinonia Jovem. Tá fraco. Boa noite, Koinonia Jovem. Obrigada. Obrigada. Pessoal, quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 3. Nós iremos ler a partir do verso 1 até o verso 21. Eu percebi que eu sempre trago textos muito longos. Eu não sei se vocês gostam ou não, mas é que eu gosto muito de ler. E eu acho importante ler todo o contexto e não só um versículo separado. Eu, pelo menos, acho muito importante. Hoje a gente vai começar uma nova série e o nome é O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Então, é bem autoexplicativo, né? Então, a gente até fez um texto, depois a gente deve passar num vídeo, mas é interessante que eu coloquei no texto, eu fiz junto com o pastor Barba, e eu coloquei junto no texto aquela passagem que é em João também, que, como eu já falei umas vezes passadas, é o meu livro da Bíblia preferido, e que ele fala que Jesus ele está lá orando pelos seus discípulos, ele conversa com seus discípulos, se retira e vai orar. Então, ele ora por ele mesmo, ele ora pelos seus discípulos e ele ora por aqueles que irão de crer. E é muito interessante que quando Jesus está orando pelos seus discípulos, ele fala: eu não os peço que os tirem do mundo, mas que os livrai do mal. Porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então, eu quero que durante toda essa série de pregações que a gente vai fazer nesse próximo semestre, vocês lembrem-se disso, que nós estamos aqui, mas que nós não somos daqui. Nós temos um lar, nós temos uma herança. Pela salvação em Cristo Jesus, nós temos um lar. Amém? Então, somos nós nesse mundo não cristão. Então, o tema específico de hoje, desse sábado, é: o envolvimento do cristão é necessário? É uma pergunta. Então, vamos ler o texto. Eu vou ler a mensagem, porque eu gosto muito da tradução dela, é uma tradução contemporânea, e é muito, muito interessante. Se vocês tiverem vontade de comprar essa Bíblia, ela é maravilhosa. Eu acho a tradução dela das mais lindas já feitas. Então, vamos lá. Capítulo 3, João 3, a partir do verso 1. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez, ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se não fosse com ele. Jesus disse: você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. 4. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação no qual o vento pairava sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto: um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um Espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem que nascer do alto, de fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra
para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: o que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico? Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com próprios olhos. Não me baseio em boatos, mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se, quando digo coisas claras como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria das coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. 16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter a vida plena e eterna. Deus não se deu o trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar o dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus, quando lhe foi apresentado. 19. Esta é a situação. A luz do mundo, a luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade, iludir-se e odeia a luz de Deus. Não vai querer se aproximar dela, para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade, na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é obra de Deus. Amém. Essa entrevista eu achei interessante, que eu estava estudando, aí a pessoa falou que essa era uma entrevista, eu achei legal, não é um diálogo, porque é realmente Nicodemos questionando, Jesus respondendo. Então, não chega a ser um diálogo assim muito extenso, mas é muito interessante. E dizem que esse é um dos capítulos mais famosos da Bíblia, especialmente por causa do verso 16, que é o versículo mais conhecido da Bíblia. E é extremamente interessante, assim, sobre como Jesus, conversando com uma pessoa tão importante ali do Sinédrio, uma figura mesmo, um líder para os judeus, e Jesus conversa com ele e ainda questiona: não é você que é o líder? Que é um dos líderes mais conhecidos aí dos judeus, e você não está entendendo o que eu estou te dizendo? E aí eu achei muito bom aqui nesse texto, por quê? Porque ele fala para a gente entender o reino de Deus, a gente precisa nascer do alto. E a gente acabou de ver aí 6 meses do nosso tema Livres e Confiantes, e o último foi Livres e Confiantes pelo Espírito. Então eu espero que vocês que acompanharam esses últimos meses e também foram ao acampamento, que vocês estejam livres e confiantes pelo Espírito Santo. Porque a gente só pode ser, ou só consegue ser, um cristão numa sociedade não cristã e fazer o reino de Deus, se a gente é livre e confiante pelo Espírito Santo. Se a gente for livre, porque nós fomos, né? Pelo sacrifício de Jesus. Então, a gente só pode ser um cristão numa sociedade não cristã se a gente aceita Jesus, vive para o Espírito, sendo livres e confiantes. Então, seguindo aqui, vamos entender o nosso cenário que a gente está nesse texto aqui, tá? Peraí. Então, Jesus, ele aparece como uma pessoa que, aqui nesse texto, apesar de ser no começo de João não dá muito detalhe, assim, necessariamente sobre a infância de Jesus. Então, ele já aparece no capítulo 3 como uma pessoa que já operou vários milagres. Então, ele já era uma figura importante ali
na Judéia. E ele já tem muitos, ou aliás, né, em Jerusalém, ele já tem muitos, já é muito conhecido em Jerusalém, já tem vários seguidores. Ele já estava tão a fundo, assim, eu acho que tem até uma brincadeira, entrei na sua cabeça. Jesus tinha entrado tanto na cabeça, assim, da hierarquia eclesiástica, acho que é hierarquia eclesiástica. Então, os líderes religiosos daquele lugar, ele já tinha entrado tanto na cabeça que eles já suspeitavam, já tinha assim um pouco certo receio assim de Jesus, já sabiam ali que ele era algum grande profeta, que ele realizava coisas no nome de Deus. O próprio Nicodemos fala: reconheço em ti que és uma pessoa vinda de Deus. Então, só uma coisa importante, que deixa eu só contextualizar, gente. Sinédrio, que a gente leu aqui no texto, Sinédrio é uma assembleia formada por judeus. Então, uma assembleia de judeus, pessoas que creem na Torá, eles formam, tipo, líderes mesmo, assim, líderes de cada tribo, então, eles vão lá, é uma assembleia formada por eles. E o fariseu, são fariseus, né, é um grupo de judeus devotos à Torá. Eles são os criadores das sinagogas, ou seja, dos templos que eles usavam para adorar a Deus. Então, o fariseu vamos dizer assim, um crente. Para a gente é um cristão. Só que na cultura judaica, né? Então, o Sinédrio, que é essa assembleia de pessoas importantes, lideranças importantes ali, daquela sinagoga, não enviou Nicodemos, ele foi escondido. Por que ele foi escondido? Porque, como Jesus falava que ele era o Filho de Deus, os fariseus não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles só acreditavam, e tem muitos judeus até hoje que só acreditam que Jesus era só um grande profeta que realizou muitos milagres. E isso já está na Bíblia, né, gente? Profetas já estavam falando sobre isso na Bíblia mesmo. Isso é muito interessante. E ele vem e fala que Jesus é da parte de Deus. E ele só faz um comentário, né? Eu estou vendo que você vem da parte de Deus. E aí Jesus responde: você vê mais ou menos. Porque para entender o reino que eu estou implantando aqui, você precisa nascer do alto. E aí, porque para os judeus, para você fazer parte, né, do reino de Deus, assim, para ir para o céu, enfim, bastava você nascer o nascimento de Abraão. Então, bastava você ser da família de Abraão. Que vocês lembram? Se vocês lembram, né? Alguns aqui, eu não sei se já leram aí a genealogia. Meu Deus, quase não sai. Mas Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem os 12 filhos, que são as 12 tribos. E então, para eles ser judeu, até hoje eles são muito assim, né? Você precisava nascer dessa família. E Jesus, ele vem justamente falando para Nicodemos: olha, não é bem assim. Você precisa nascer do alto. Então, Jesus ele traz esse sentimento e essa realização que alcançou a gente. Porque, até onde eu sei, eu não tenho parentesco com um judeu. Então, os judeus acreditam que só poderia chegar perto de Deus quem era judeu. Então, Jesus vem e fala: nada disso. Para conhecer o reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, basta nascer do alto. E é isso, é muito, muito lindo isso, que é isso que Jesus trouxe, é essa paternidade que Jesus traz para nós, sabe? É que você não precisa mais nascer em carne, sabe? Você não precisa mais nascer de seu pai, só porque seu pai era judeu ou ele é cristão, você automaticamente tem um passe direto para o céu, ou então para a eternidade. Porque eu não gosto de falar assim, um passe direto para o céu, porque o céu não pode ser o nosso objetivo final, tá, gente? O nosso objetivo final precisa estar com Jesus, independente de onde ele estiver. Que o nosso desejo, porque essa é a nossa herança, é estar com o Pai, é ter uma vida após essa aqui. Então, você ser filho do seu pai não te dá esse acesso a Deus, tá, gente? Não é isso, não é a paternidade da terra.
E é isso que Jesus tem falando. Então, esse novo nascimento, esse nascer do alto, ele consiste no batismo, certo? Então, você acredita em Jesus, você recebe Jesus, você fala, Jesus me salvou, Jesus, ele me transformou. Então, você faz o batismo nas águas, que é uma demonstração pública para falar que Jesus é o seu Salvador. E também, você, como filho de Deus, você recebe o Espírito Santo, você vira morada do Espírito Santo. E quanto mais a gente busca, mais cheio do Espírito Santo a gente é. Então, é esse o nascer do alto que Jesus estava tentando explicar para o Nicodemos, mas ele não estava entendendo, porque ele era judeu e não estava entendendo que a salvação, ela vem pela fé. Mas isso é bem, né? Só para dar uma contextualizada aqui, né? E eu sei que você que esteve conosco, eu espero, na verdade, que você que esteve aqui conosco, você foi transformado por essas palavras que a gente tem falado. Sabe, se você está aqui pensando comigo, eu acho que não gerou transformação nenhuma, eu te desafio a assistir de novo. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, sabe? Eu tenho certeza que se você foi para o nosso acampamento, eu tenho certeza que Deus falou com você. E se você está aqui pela primeira vez, eu sei que Deus quer falar com você. Se você não viu nenhuma dessas últimas pregações, eu sei que Deus quer falar com você e Ele já tem falado com você. E isso que é nascer dessa nova vida, esse nascer do alto. E quando a gente nasce, a gente tem esse novo nascimento, o que é que a gente precisa fazer? Ou melhor, o que é que a gente faz depois desse novo nascimento? Eu coloquei aqui, eu vou ler para vocês, tá? Se queremos entender não apenas o mundo celestial, mas também a forma como Deus une a terra e céu, nós temos de ouvi-lo e caminhar com Ele na estrada que Ele está seguindo. Então, se a gente quer entender o que é esse reino de Deus, porque nós fazemos parte, já que nós somos agora cristãos, numa sociedade não cristã, se a gente quer entender, então, como a gente faz o reino de Deus aqui na terra, no céu, como é que é isso? A gente precisa ouvir e caminhar ao lado de Jesus. Então, o nosso Deus, Ele é muito amoroso e Ele perdoa os nossos pecados. Mas Ele também é um Deus que deseja ação. E não apenas deseja, como Ele nos motiva. Sabe, se nós somos realmente transformados por isso, eu não consigo imaginar como a gente consegue ficar parado e nossa vida não ser transformada. Alguém me perguntou, a gente estava trabalhando, e aí alguém falou sobre... Não, porque teve uma vez, né, que sempre tem uma vez, ou alguém perguntou se lembrava da experiência mais forte que teve com Deus. Acho que foi, não sei, gente, não lembro, minha memória está muito ruim. Mas eu lembro que na hora que alguém perguntou, ou estava falando sobre a maior experiência com Deus, a experiência que marcou a vida, eu pensei, mas eu tenho experiência, eu não consigo decidir uma experiência cabulosa com Deus. Sabe, Patrícia, não consigo decidir, porque a minha vida, meus 23 anos, que isso é um pouco tempo, é muito pouco tempo, 23 anos é pouquíssimo tempo. Todos os dias eu tenho experiências com Deus, e para mim, todas elas são as melhores da minha vida, sabe? Então, mesmo que seja assim uma coisa pequena, gente, às vezes é um acordar, sabe? É um acordar, é ter uma casa, que experiência maravilhosa de gratidão a Deus. Sabe, às vezes está cansado e Deus renova as suas forças. Que experiência maravilhosa. E aí, eu não consigo acreditar, né, que quando a gente aceita Jesus e o Espírito Santo mora em nós, isso não gere ação nenhuma. Sabe, então aí o questionamento da nossa pregação, nosso envolvimento é necessário? Eu não acho que seja necessário, mas eu acho que ele seja... É impossível não ser feito o nosso envolvimento como filhos de Deus no mundo, sabe? Não tem como a gente não se envolver no mundo, não tem como.
Igual aquela frase, né, que dizem que nenhum homem é uma ilha. E eu gosto muito de uma frase de Lacan. Eu falo essa frase direto, para quem convive muito comigo, sabe? Que eu falo muito que é: o ser humano só é ser humano porque alguém disse para ele que ele é. Então, nós somos seres, o quê? Sociais. Então, não tem como, gente. Não tem como a gente ser transformado pelo Espírito Santo, a gente não se envolver no mundo. A gente não se envolver na sociedade. Eu lembro que uma vez meu professor ficava falando bem assim, não, porque a gente fala a sociedade, mas quem é a sociedade? A sociedade somos nós. Então, se nós estamos dentro da sociedade, se somos nós e a gente é transformado, não é que o nosso envolvimento é necessário, mas é que não, é impossível ele não acontecer. Entende? Então, estou aqui fazendo. Vocês estão pensando comigo? Não sei se vocês estão pensando, mas enfim. Então, Deus, ele impulsiona, acho que essa é a melhor palavra, porque impulsiona a gente para a ação. Então, ele não quer só que a gente viva de uma forma de justiça, porque o reino de Deus é um reino de justiça, mas que a gente faça isso também pelas outras pessoas. Que a gente defenda a causa daqueles que não conseguem se defender. Sabe, é isso que o Espírito Santo gera em nós, assim, esse desejo, essa ardência, assim, sabe, por defender uma causa, sabe, não estou falando assim, tipo, o Lucas adora usar esse exemplo, né, da Shayla, que pregou aqui ano passado, que ela faz um programa dentro do cárcere feminino, sabe. E essa é a chama que age no coração dela. Às vezes, essa não vai ser a chama do seu coração, gente. Às vezes, a chama do seu coração, a sua causa vai ser sua família. Sabe, é criar filhos que sejam apaixonados pela igreja, que sejam apaixonados por Deus, que tenham uma experiência muito grande com Deus, né? Tem tantos exemplos que a gente pode citar de mães que dedicaram a vida pelos filhos e os filhos viraram pregadores famosos, assim, né? Então, isso não é de hoje. Então, às vezes, essa é a sua causa, sabe? Às vezes, a sua causa é, sim, impactar universitários, sabe? Cada um vai ter ali a sua causa, que Deus quer que a gente defenda essa causa, que a gente lute por essa causa. Peguei um versículo aqui. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, caminhar com Jesus é levá-lo todos os dias, em todas as nossas ações. E é entender também que existe um reino, um ide por todo o mundo. Então, o reino de Deus, ele é paz, ele é justiça, ele é amor, ele é alegria. E onde a gente estiver, já que nós somos morada do Espírito Santo, a gente vai estar fazendo o reino de Deus acontecer ali naquele lugar. Então, quando a gente nasce do alto, é isso que acontece conosco. Nós somos transformados para transformar. Então, a grande tarefa da igreja é reformar o mundo. A igreja de Cristo, ela foi originalmente organizada com reformadores. Então, 12 pessoas que, meu Deus, mudaram a história do mundo. Gente, Paulo, quando você olha assim o mapa das viagens de Paulo, você fica impressionado. Então, assim, realmente, a igreja, ela não é para ficar aqui. Então, o cristão, na sociedade não cristã, não é para ficar aqui. Sabe, é para a gente reformar o mundo. Eu lembro que uma vez no meu ensino médio, como eu estudei num colégio bem de elite, assim, todo mundo queria, o sonho de todo mundo era morar fora. Era ir para os Estados Unidos e tinha todo aquele amor pelos Estados Unidos, não sei o quê. Aí gente, isso é muito engraçado, porque isso define tanto aquilo que eu acredito e o que eu sou até hoje. Eu falava bem assim, eu não vou para os Estados Unidos, não. Eu vou ficar no Brasil e eu vou fazer a mudança acontecer aqui dentro, porque eu acredito na mudança desse país. Gente, eu sei lá, com 15 anos, 14 anos, sei lá, e eu já ali,
militando assim sobre o quanto que eu amava o meu país, o tanto que eu anseio por ver a mudança. Então, é o Espírito Santo que dentro de mim, adolescente, já queria reformar o mundo, já queria fazer uma bagunça no Brasil. E eu tenho fé que aos poucos eu estou fazendo uma bagunça. De pouquinho em pouquinho, eu tenho feito uma bagunça, pelo nome de Jesus, é claro, né? Nesse nosso país. Tenho fé. E que vocês vão fazer também. Vamos todo mundo aqui mudar o Brasil, porque é isso que Jesus está nos chamando para fazer. Então, a nossa profissão como cristãos é fazer tudo o que pode ser feito pela reforma do mundo. Então, fazer tudo o que a gente pode ser feito para transformar realidades, transformar a mente das pessoas. Então, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. São versículos, tá? Uma parte da Bíblia, tá, gente? Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o próprio Jesus, ele dá a grande comissão para nós. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Às vezes o seu mundo não vai ser outras nações. Às vezes o seu mundo, como eu disse, vai ser a sua casa, vai ser o seu vizinho. Sabe, cada um de nós tem uma área de influência. Cada um de nós tem um lugar, cada um de nós, como eu falei aqui, a gente tem como é que foi o nome que eu falei aqui, gente? Peraí. Uma causa. Cada um de nós temos um mundo, então uma localidade e uma causa. E a gente falou sobre isso no acampamento. O João, quando ele orou pela nossa juventude da Koinonia, ele falou que Deus estava colocando um amor no nosso coração. Então, cada um de nós sabe onde Deus está te chamando, cada um de nós sabe. E se Ele chamou vocês, gente, Ele vai fazer, Ele vai dar o escape, sabe? Ele vai dar as estratégias, Ele vai trilhar o caminho. Eu sei que e não estou falando isso, gente, para vocês ficarem ansiosos, querendo saber o caminho todo. Não, faça igual a minha oração. Senhor, me fala qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo? Então, eu sei que vocês têm, que cada um de nós tem aqui uma causa, um mundo para você mudar. Então, eu queria que vocês realmente levassem a sério e orassem a Deus e falassem: Senhor, qual é o próximo passo? Sabe, qual é o próximo passo? Então, nós temos que... que admitir que, às vezes, a gente não quer entrar nessa atividade suja, sabe? Como, por exemplo, a política brasileira. Às vezes, o seu chamado é para a política, você fala: mas não é, porque isso aí, não sei, eu vou chegar lá e o povo vai ser corrupto, não sei o quê. Mas é para isso que Deus está te chamando, sabe? É para isso. E não tem como... aqui eu coloquei, né? Tem muitas pessoas que colocam o evangelho nessa caixinha, sabe? De que você precisa lutar só pelos pobres, só pelos necessitados. Mas não é só pelos pobres e pelos necessitados, é também pelos pobres e necessitados. Então, pode ser que a sua área de influência seja, assim, numa favela, numa comunidade mais vulnerável, mas pode ser que seja lá, gente, sendo um empresário, sabe, abençoando outros empresários, ganhando outros empresários para ajudar aqueles que estão fazendo trabalhos em lugares vulneráveis. Então, a gente precisa entender que, ao nascer do alto, é inevitável que sejamos levados a fazer o que o Espírito quer que façamos. Então, até coloquei aqui, versículos 7 e 8. Então, não fique surpreso quando eu digo que você tem que nascer do alto, de fora desse mundo
por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Então, o Espírito Santo, que é o vento de Deus, ele está nos soprando para lá e para cá. Então, não se esqueçam. Não se esqueçam disso, que é o Espírito Santo que está levando vocês. Essas atividades social, vamos colocar o evangelismo, né, que a gente faz, é uma ponte aqui, para... Cadê? Gente, me perdi. Atividade social, achei, foi mal. A atividade social deveria ser uma consequência do evangelismo e uma ponte para ele. Então, a atividade social que a gente faz no mundo, ela é uma ponte para o evangelismo que a gente faz. A gente evangeliza as pessoas, tá? Pois o evangelho é a raiz do qual tanto o evangelismo quanto a responsabilidade social são frutos. Então, nós temos uma responsabilidade social de ir e transformar o mundo. E essa responsabilidade social, ela envolve, sim, uma ação política. E eu digo uma ação política no sentido de, eu até coloquei aqui, que visa o bem comum, o bem de todos. E não é o meu bem, não é o bem da minha igreja, não é o bem da minha fé, é o bem de todos. Quando a gente vai e quer mudar o mundo, a gente está visando um mundo melhor para todos. Mas para todo mundo mesmo. E eu até coloquei aqui que a gente vive numa democracia. E o princípio da democracia é o diálogo. Então, é você dialogar com todo mundo. É você dialogar com quem não concorda, com quem você não concorda. Eu adoro conversar, né, gente? Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas. E hoje eu estava até pensando, meu Deus, eu ouço tantas pessoas e as pessoas me contam cada coisa que eu fico assim, gente, por que está me contando isso? Mas, assim, é isso que eu tenho feito, sabe? Eu chamo vocês também para fazer isso, principalmente nesse ano meio caótico que a gente está de eleição, que é o exercício da democracia, que é o diálogo. E eu não estou falando, tipo assim, o diálogo só você ouvir um para um lado e sair para o outro. Não, mas perguntar, questionar. Mas por que você pensa assim? Me explica. Sabe, tentar fazer um exercício de empatia, porque democracia é isso, gente. E esse ponto é muito sério, viu? Muito sério, gente. A gente vive numa democracia, se a gente quer fazer um social, né, precisa ser uma ação política que visa o bem comum. Então, a gente entra para mudar, chacoalhar o mundo, e o bem não é só para a gente, o bem é para todos. E aí, se você quiser, abrir um parênteses aqui, né? Se você quiser, eu indico o livro Brasil Polifônico, do Davi Lago. Muito, muito bom. Muito bom, gente. Maravilhoso. Sério, leiam. Apenas leiam. Maravilhoso. E também a EBD, que começa domingo que vem, que a gente vai falar muito sobre essas questões políticas, sobre democracia. Vai ser bem legal. Os temas estão muito bons, então eu indico muito. Então, voltando. É sempre bom alimentar os famintos, mas melhor ainda é erradicar as causas da fome. Assim, se realmente amamos o próximo e queremos servi-lo, nosso serviço poderá obrigar-nos à ação política em seu nome. Tá? Então, melhor do que dar alimento é erradicar a causa da fome. Então, Deus está nos chamando a erradicar a erradicar as causas daquilo que tem nos incomodado no nosso coração. Não é você dar só uma cesta básica, mas é você tentar compreender o sistema que fez aquela pessoa chegar ali e, minimamente, tentar trazer um pouco de dignidade. É oferecer um curso, sabe? É oferecer educação, mesmo que seja assim, uma educação de jovens adultos. Sabe, é você ajudar essa pessoa a tirar o ensino médio. Gente, o tanto de gente que minha mãe já ajudou a tirar o ensino médio, minha mãe já pagou a universidade para as pessoas. Sabe, é isso que é fazer o reino de Deus. Isso que é mudar o mundo. Entende? É o que o cristão tem que fazer numa sociedade não cristã, é chacoalhar o mundo mesmo, é fazer uma revolução. Eu sou a favor da revolução. A revolução cristã, tá, gente? Calma.
com muito amor, com muita paz e, de novo, com muita democracia, porque nós vivemos num país democrático. E a gente não pode esquecer que o nosso chamado para o envolvimento social, ele precisa estar integrado à nossa vida espiritual. A gente não pode separar a ação social, o serviço social da oração. Porque se a gente chega ali e a gente está tão preocupado, vamos ajudar ali na fome, vamos chegar ali no PNL. Gente, no PNL, eu vou lá para o PNL, estou servindo lá. Estou cuidando do louvor lá. E ali é um lugar com muita vulnerabilidade social. E eu chego ali e meu coração ele fica partido. Porque eu falo, Deus, eu não sei o que fazer. Porque eu não quero ver essas pessoas nessa situação. E a gente ouve tanta coisa. E eu não quero ver essas pessoas nessa situação. E eu oro muito para Deus me ajudar a entender qual é o meu papel ali. Sabe, eu oro e eu falo, Deus, me dá a direção correta. Porque se a gente chega num lugar de vulnerabilidade social, e nosso coração se move, mas a gente não sabe o que fazer. Sabe? Ou às vezes a gente está fazendo a coisa errada, a coisa que eles não estão pedindo. Então, essa oração, essa vida com o Espírito Santo, esse direcionamento de Deus, ele faz a gente tomar as melhores decisões, sabe? Então, nós não podemos mudar o mundo com as nossas palavras e ações se não conhecemos aquele que tem o poder de nos transformar. Porque só o Espírito Santo pode mudar as pessoas. A gente não pode mudar ninguém. Eita, derrubaram a garrafa. A gente não pode mudar ninguém. Só o Espírito Santo que pode nos transformar e nos moldar. E sem oração, sem vida de oração, sem vida perto de Deus, perto do Espírito Santo, a gente não vai conseguir chacoalhar nada. Vai fazer só um... Como é que eu não... Ai, gente, esqueci a expressão agora. Vai ser só um fósforo, assim, ó. Vamos incendiar nada, vamos só ser um fósforo. Uma faísca de... O que você falou, Adriel? Uma faísca. O Adriel falou faísca, mas não chega nem a ser uma faísca, porque uma faísca, dependendo das condições, você pode dar um fogaréu. É só um fósforozinho assim que você... E aí é isso que a gente vai fazer. Sem o Espírito Santo em nós, a gente vai chegar lá para incendiar e vamos ser só um fósforo que apaga. Então, estou terminando. Como a gente leu aqui no versículo, né? O vento sopra para lá e para cá. E aí no versículo 21, mas quem crê e vive na verdade, na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. Então, nesses últimos versos, a luz é associada ao próprio Deus, com a sua presença, sua habitação. E a luz especial de Deus entre os homens é o Logos encarnado. Então, a luz de Deus encarnada em nós é o próprio Cristo. E ele resplandece um brilho que é suficiente para iluminar qualquer coração. Então, a luz de Deus, que é o Cristo, em nós, ela é suficiente para iluminar qualquer coração. A iluminação consiste no recebimento da luz, que é Cristo, quando nós somos iluminados, a nossa personalidade é transformada. Isso é tão bonito, né, gente? Eu acho bonito. E aquilo que nós somos passa a ser diferente. Então, nós nascemos do alto e a gente começa, a luz de Deus é tão forte que ela muda quem nós somos. E porque ela muda quem nós somos, nós fazemos boas obras. Então, a gente só consegue fazer um fogaréu no mundo se a gente estiver perto todos os dias. Todos os dias. O nascer do alto é uma coisa de todos os dias. De todos os dias. É todos os dias ter aquilo que eu falei. É todos os dias ter uma experiência com Deus. E ter a melhor experiência com Deus. Não resuma a sua vida por aquele minuto, aquele dia
assim, sei lá, ano passado, acampamento, 10 anos atrás, quando eu era criança. Não resuma a sua vida, a sua transformação por aquele único dia. Tenha uma vida, uma experiência nova com Deus todos os dias. Não precisa ser uma coisa grande não, gente. Aliás, todas as coisas com Deus é grande, porque Deus é muito bom. Mas estou falando que assim, por exemplo, quando eu era criança, eu ouvia a voz de Deus, igual Samuel da Bíblia. Eu ouvi a voz de Deus. Mas eu não baseei todas as minhas experiências a partir daquilo, porque todos os dias eu vejo a voz de Deus. Eu vejo a voz de Deus quando eu olho para alguém em vulnerabilidade social e eu sinto um amor por essa pessoa. Quando eu olho para as minhas amizades que estão fora da igreja, eu falo, essas pessoas precisam de Deus agora, urgentemente. Eu não limite a sua experiência, o seu nascer do alto por aquela única experiência. Tem experiência todos os dias, porque é todos os dias que Deus vai fazer você mudar essa sociedade que somos nós. O Espírito Santo nos convida a se envolver no mundo não cristão. Que Deus é uma pessoa muito educada, então Ele está batendo na sua porta. E Ele está soprando e nos levando para onde Ele quer. Isso é uma coisa muito importante, gente. Ele está te levando e Ele está te colocando para onde Ele quer. É para onde Ele quer, não é para onde você quer. Eu oro todos os dias. Vocês podem fazer essa oração também, quando vocês estiverem um pouco duvidosos aí do que Deus quer para vocês. Mas eu oro todos os dias e eu falo, Deus, a minha vida nunca foi minha. Minha mãe me entregou para você quando eu estava na barriga. A minha vida nunca foi minha. Você me leva para onde você quiser. Então o Espírito Santo está te soprando, Ele está nos soprando para onde Ele quer. Quando a gente entrega a nossa vida à vontade de Deus, não tem mais volta. Entregue-se a Deus hoje. E não é tipo, eu já entreguei a minha vida para Deus, já aceitei Jesus. Não. É que todos os dias a gente precisa nos entregar a Deus. Todos os dias a gente precisa falar, a Deus, como é que a gente vai revolucionar o mundo hoje? Como é que eu vou ter uma nova experiência? Qual é a nova experiência que o Senhor tem para mim hoje? Deixe o vento do Espírito te levar para onde Ele quiser. Vou ler de novo o último versículo. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é obra de Deus. A sua vida é uma obra de Deus. A nossa vida é uma obra linda de Deus. Deus não faz coisa feia não, gente. Deus só faz coisa bonita. E o Espírito Santo está te levando para onde Ele quer. Eu quero convidar vocês a ficar de pé. Se vocês quiserem, pode ficar sentado também, não tem problema não. Vou orar por nós. E tire esse momento para falar, Senhor, o meu coração é seu. Me leva para onde você quer me levar. Eu tenho um anseio dentro do meu coração, mas eu não sei qual é o próximo passo. Então, Deus, me mostra o próximo passo. Ou então, Senhor, eu entendi hoje que o Senhor tem me chamado para alguma coisa, mas deixa claro, porque às vezes a gente não vai ser uma revelação, eis que te digo, vai ser algo tão simples, algo que você é apaixonado, sabe? A gente só vai fazer o fogaréu no mundo quando a gente estiver sensível para o que Deus está querendo fazer. Deus,
eu coloco aqui em suas mãos a minha vida. E a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui porque eu consigo te sentir. Espírito Santo, alimenta, Senhor, o fogo que existe em nosso coração por mais da sua presença. Senhor, que o nosso evangelho saia dessas quatro paredes, que o nosso evangelho possa alcançar mais pessoas, que o nosso testemunho, que é você em nós, possa alcançar a nossa família, os nossos amigos. Senhor, que a gente possa viver uma vida de ação, Senhor. Que a gente possa viver uma vida além de vir à igreja, além de vir a mais um culto, de cantar mais uma música. Espírito Santo, venha reavivar os nossos corações e que a gente possa estar cada vez mais perto de Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha dar o próximo passo. Espírito Santo, que o Senhor possa reavivar aquilo que o nosso coração é apaixonado por fazer. Espírito Santo, que meus irmãos e as minhas irmãs e que eu mesmo todos os dias possamos nascer do alto. O nosso coração é Teu, Senhor Jesus. Vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Amém. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Espírito Santo, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Gente, o Barba não está aqui hoje, então eu vou terminar o culto mesmo. Muito obrigada a todos vocês, todas vocês, por terem vindo. É sempre um prazer ver vocês. É muito bom fazer parte de uma família. Eu amo isso, eu amo a casa de Deus, eu amo a igreja, eu amo o corpo de Cristo, então eu amo cada um de vocês. Muito obrigada por terem vindo. O pessoal geralmente sai, então quem quiser sair, provavelmente lá fora alguém, eu não sei quem vai decidir hoje, porque o Barba que sempre decide para onde a gente vai. Então Deus vai levantar alguém para decidir para onde a gente vai sair. Então vamos sair com a gente, vamos ter um momento de comunhão. Se você que está nos visitando é muito bem-vinda, espero que você volte. Muito obrigada, pessoal. Como diz o Barba, vai com Deus, mas vai.